Bom, hoje é Daniel 7. Daniel 7 é um capítulo mais complexo, tanto que eu tive que dividir em duas partes. A primeira parte é o sonho com os 4 animais terríveis, e aí depois entra num processo mais complexo, quando Deus revela para Daniel o juízo, a volta de Jesus. Aí Daniel interrompe e começa a perguntar a Deus, querendo entender o mistério dos 10 chifres, do último animal e também da ponta pequena que tinha um rosto de homem. Então, esses detalhes, e que essa ponta pequena vai perseguir e matar muitos cristãos, muitos santos, a esse detalhe nós vamos entrar no próximo estudo, que é na próxima semana, que não daria tempo, é um estudo longo demais. Então, vamos ficar hoje com os 4 animais terríveis, né? Ainda no tempo de Belsazar, Daniel tem um sonho, e aí ele diz: eu estava olhando na minha noite, na visão da minha noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subindo do mar. Daniel 7, verso 1 a 3. Então, aqui nós percebemos já a tentativa do inimigo de fazer uma contrafação, porque Deus criou os animais de forma natural, como nós conhecemos, né? Ninguém conhece um leopardo alado, né? Então, são animais incomuns, né? Um leão também alado, né? Então, essas formas, inclusive o livro de Levítico 19, verso 19, Deus proíbe a mistura de espécies, né, para gerar espécies diferentes, que é o que parece ser, né, alguma coisa assim, contrária à natureza divina, aquilo que Deus fez, e também são animais muito terríveis e ferozes, ok? O que também descaracteriza a criação original de Deus, né? Então, vamos lá. O primeiro animal, então, que ele vê, está em Daniel 7, verso 4, diz que era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Tá? Então, isso, nós vamos ver aqui os paralelos, né, que existem entre o capítulo 2 e esse capítulo 7. Então, as correspondências dos reinos que foram vistos, e agora Daniel recebe uma visão mais detalhada desses reinos, tá? E desse acréscimo da ponta pequena e dos 10 chifres colocados de modo diferente e mais profundo, que é o que nós vamos ver no próximo estudo. Essa questão de coração de homem, né? Ele é posto em pé como um homem, é uma alusão àquela conversão que houve de Nabucodonosor, quando ele teve a visão da estátua, a cabeça de ouro era ele mesmo e o seu reino, né? E aí tem também aquele lance da árvore que foi cortada, que de repente ele se transformou num animal, e aí sentiu em algum momento a presença de Deus, a luz sobre ele, ele desperta e se volta e faz um decreto declarando a sua mudança, ou pelo menos o seu desejo, porque a gente nota que a mudança mesmo para valer nele foi lá na Cova dos Leões. Okay? Mas é uma menção, aquele toque que ele recebe do Espírito Santo e já começa a mudança, né, do seu caráter. Né? Bom, outra coisa curiosa é que essa expressão arrancar das asas, né? E primeiras asas é a maneira rápida como o Império Babilônico foi construído, e essas asas arrancadas é que também foi muito rápido o domínio, né? Logo esse domínio desaparece e outros povos, que são os medopécias, passam a dominar.
Outra coisa curiosa é que a figura que o leão representava, né? no, no povo babilônico, né? Há muitas imagens de leões alados, né? Que era um símbolo do poder do reino de Babilônia. Na estrada principal que dava acesso à Babilônia, haviam vários leões alados ali, colocados como um ornamento para quem chegasse na cidade, tá? O leão não podia voar como águia para alcançar sua presa mais, já não podia mais. Isso identifica a perda do poder e a sua glória que é reduzida gradativamente. Bom, então, esse leão alado, ele corresponde, na visão do capítulo 2, ao reino de Babilônia, que era o reino de Nabucodonosor. Isso entre 605 e 539. Ok? Aí nós vamos agora para o segundo animal. O segundo animal está em Daniel 7, verso 5. É uma visão bem aterrorizante, né? Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Então, o reino de Medo e Persas, nós já vimos que era um reino cruel, duro demais. E era um reino que escreveu, está dito, não muda mais o imperativo qualquer que tenha sido determinado pelo reino Medo-Pérsia, né? É o que nós falamos no último estudo, né? Que é aquela coisa que às vezes a gente diz, não é nenhuma lei de Medo-Persas, não, a gente pode alterar. Mas lá era para valer, ninguém alterava. Bom, então essa característica devoradora, né? Aterrorizante desse urso, que aparece com as 3 costelas entre os seus dentes, representam os reinos que foram destruídos, devorados, acabado o poder desses lugares, que foi a Lídia, em 549, a Babilônia, em 539, e o Egito, em 525 a.C. Esses 3 reinos são representados por essas 3 costelas que o urso devora. O levantar de um lado, como se fosse o lado mais forte do urso para atacar, é uma referência, isso, estudando a história, a gente vai encontrar, né? Ao lado mais forte entre Medos e Persas, porque, inclusive, a expressão usada sempre de Medos e Persas, se referindo primeiro aos Medos, é porque eles eram um poder maior do que os persas. Mas em Ciro, esse poder vai crescendo assustadoramente. E aí, Ciro vai vencer Astíages, que era o rei dos Medos, e aí destrói também os Medos e assume a liderança. Daí essa expressão de levantar-se de um lado, que era o lado mais forte. Tá? O aparecimento de Ciro, que vai determinar essa mudança de padrão, que eram nações que estavam unidas, parceiras, né? Mas aí Ciro muda tudo. E isso estava anunciado em Isaías 45, verso 1, que diz o seguinte: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações. Então, uma das primeiras delas foi a própria Média, que estava em parceria com os persas, né? E aí a gente encontra também em Esté, capítulo 1, verso 3, uma referência que muda essa expressão de Medo-Pérsia para Persa e a Média. Tá? E aí lá no capítulo 1, verso 3, vai estar essa referência, usando primeiro o nome Persa e depois dos Medos. Ok? A crueldade do urso, a gente também encontra relacionada, vocês vão ver com detalhe lá na trilha, depois desse nosso papo, né? Em 2 Samuel 17:8, Provérbios 28:15
e Amós 5:19, que mostra a maneira cruel e dura que os persas usavam quando venciam seus inimigos. Eu tenho também aqui um texto que eu peguei interessante, que diz: a tradição antiga judaica dizia que os persas comiam e bebiam como ursos, comiam e bebiam como ursos, tinham os mesmos cabelos e eram agitados como ursos. Então, isso numa referência de humor aos povos persas e os medos, tá? Na trilha, eu também acrescentei um quadro que mostra a amplitude desse reino dos persas, né? Depois de também vencer os medos. Então, os medos e persas, que são representados pelo urso voraz, que levanta de um lado e diminui o poder do outro lado, que era dos medos, e o destrói, e aí os persas assumem a liderança do mundo inteiro nessa época. Então, esses medos e persas, identificados pelo urso bravo e voraz, é paralelo do peito de prata no sonho do capítulo 2 de Daniel. Perdão, lá no capítulo 2, o sonho foi de Nabucodonosor. Agora, no capítulo 7, Deus revela com mais detalhes os mesmos reinos através de Daniel. E aí entra nesse outro detalhe que nós vamos ver no próximo estudo, que é mais complexo calcular os 260 anos de perseguição, quem é a ponta pequena, porque aparece com o rosto. Tudo isso nós vamos ver os tempos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sai tudo mais complexo, exige mais tempo. Vamos abordar no próximo estudo. Ok? Vamos agora para o terceiro animal. A visão de Daniel, capítulo 7, verso 6, diz que depois disso eu continuei olhando e eis que um outro animal, o terceiro, né, semelhante a um leopardo. É o que ele veio dessa vez. Ele tinha 4 asas de aves nas suas costas e tinha também, este animal, 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio. Ok? Então, mais uma vez, a expressão domínio, poder, que a gente precisa pensar na diferença. Que quando Deus dá o poder, ele não está dizendo que ele está administrando o poder. Está dizendo que todas essas forças, e agora, especialmente com esse governo grego agora, ele, de maneira, mostra que o poder que ele está dando, especial para a liderança, para esses reinados, não indica que ele é responsável pelas ações, mas que as pessoas vão dar conta para ele no dia do juízo de como usar esse poder que Deus lhes deu. É diferente de querer atribuir a Deus as ações desses reis, que em muitos casos aparece um rei que, como lá em Israel mesmo, tinha reis bons e reis maus, mas todos receberam poder da parte de Deus. Bom, então por que 4 asas e por que 4 cabeças? As asas indicam também a velocidade, como especialmente Alexandre pôde dominar o mundo inteiro com uma idade tão pequena, né? Muito jovem ainda, o mundo inteiro já estava dominado por ele. E depois que Alexandre sai do domínio dos gregos, o reino é dividido em 4 reinos. Né? Uma das cabeças era Ptolomeu, que ficou com Egito e Palestina. A outra cabeça era Cassandro, que dominava a Macedônia. A outra cabeça, Lisímaco, que ficou com a Ásia Menor. E a última, Seleuco, que ficou com o norte da Síria, Mesopotâmia e umas regiões do Oriente. Então, assim, esses reinos que foram divididos, então, a expressão da ideia, da ilustração, da simbologia das 4 cabeças do leopardo. Então, esse leopardo, com essas características mais específicas, mais detalhadas, representam o quadril de bronze, tá? Que no sonho do rei, no capítulo 2, aparece como sendo a Grécia, ok? E agora,
do ano 331 ao ano 168, aparece a Grécia como o leopardo, ok? Aí vem um animal terrível, agora que é o quarto animal, que Daniel 7,7 descreve desse modo. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, e era diferente dos demais animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ok? Então, esse animal terrível, essa palavra aqui, ó, dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava a pés. Então, devorava, fazia em pedaços, pisava a pés, o que sobejava, são expressões que aparecem também no capítulo 2 de Daniel, quando está identificando esse reino de Roma. Ok? Então, o reino de Roma é esse mesmo da besta fera que aparece dominando o mundo em 138 a 476 depois de Cristo. Tá? Bom, lá no sonho do capítulo 2, aparecem os pés e os dedos. Aí já não é mais Roma, né? Roma enfraquece e depois é dominada pelos pagãos, pelos povos pagãos daquela época. E aparece aqui, vocês vão ver melhor na trilha, quem são esses povos, tá? Aí vem os anglo-saxões na Inglaterra, os francos na França, visigodos no norte da Espanha, suevos em Portugal, vândalos no sul da Espanha, germanos na Alemanha, burgundos na Suíça, ostrogodos na Áustria, lombardos no norte da Itália e érulos no sul da Itália. Então, eram os 10 povos que praticamente dominaram Roma, ok? Só que vai acontecer uma coisa interessante, que é o seguinte, estando eu a considerar, capítulo 7, verso 8, diz Daniel, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, dentro do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então aparece no meio dos 10 um com o rosto de homem pequeno e começa a falar coisas terríveis contra os santos. Esse é detalhe que nós vamos ver nos próximos estudos, no próximo estudo. Mas o curioso aqui é que esses 3 foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava insolência. Outras traduções dizem blasfêmias, ok? E aí, esses povos que são destruídos eram povos arianos, e aí já começa a surgir a figura da liderança daquela igreja corrompida, que vai se tornar a igreja papal, ok? E que começa a se incomodar com as influências arianas dos vândalos, éros e ostrogotos, que estavam mais no entorno ali da Itália. E aí, a igreja católica, já agora com influência tremenda, porque agora que os reinos políticos pagãos começam a perder o peso, aí o poder religioso começa a assumir e começa a mediar os extremos e criar situações como se fosse uma espécie de embaixador que cuida dos interesses. E aí esse poder político religioso começa a unir os povos em torno desse poder religioso. Poder religioso. E aí, então, uma conversão em massa, e quase todos ali. Um imperador, um rei Clovis, que era rei dos francos, começa a trabalhar nesse sentido e destrói esses 3 povos, e aí começa a trabalhar a conversão dos bárbaros, e aí se tornam a Europa toda agora a liderança do poder religioso. E as coisas começam a mudar de figura. Ao invés de ter agora um poder pagão, existe agora um poder religioso, que tem pouco de religiosidade, e vai chegar a perseguir os próprios santos, que são da própria igreja dessa ponta pequena. E as coisas começam a se modificar,
Não vamos entrar nesse detalhe, porque essa ponta pequena vai perseguir durante 1260 anos os santos de Deus, e nós precisamos identificar a data que começa e a data que termina esse período de sofrimento e dor. Alguns tentaram fazer essa reunificação, como eu trabalhei lá no capítulo 2. Carlos Magno, no 8º século, Carlos V, no 16º século, Napoleão, no 19º século, e Kaiser Guilherme II, na Primeira Guerra Mundial, e Hitler na Segunda Guerra. Mas a ponta pequena vai conseguir o que nenhum deles conseguiu, que é unir todos, tá? E começar a influenciar, inclusive, todos os reis da época. Então, foi uma época difícil. Lógico, não foi um reino como os anteriores, que eram reinos pagãos, reinos estabelecidos pela força, pela guerra, ok? E esse poder, que não é exatamente um reino, porque é um poder subliminar, digamos assim, ok? Não como os anteriores. Um poder diferente, embasado na perspectiva religiosa, que vai causar uma tremenda vergonha nesse período, que vai levar, no século XVII, a própria França a declarar o ateísmo como a filosofia de vida dos franceses. E aí estabelece o antropocentrismo em lugar do teocentrismo, por conta da vergonha que a ponta pequena instaurou para o mundo inteiro pelo modo como ela vai agir como igreja. E as pessoas passam, então, a odiar aquele Deus que deveria ser representativo daquele movimento religioso e que, de fato, se torna uma vergonha. Por isso que sai Deus e entra o homem a partir do antropocentrismo, que tira Deus do centro e coloca o homem. Aí segue, então, uma visão diferente, deteriorada, materialista, que vai culminar nesse mundo que vivemos hoje, onde grande parte dele não crê mais em Deus. Bom, aí muda o cenário, tá? Da visão. Ele termina esse sonho e aí ele começa a receber instruções sobre o juízo que começa e a volta de Jesus, tá? Aí vem a dúvida de Daniel, no capítulo 7, verso 20 a 25, sobre o chifre pequeno, e sobre os 10 chifres e a ponta pequena, e aí, em seguida, volta a cena de juízo e termina com a volta de Jesus. O que eu quero dizer com isso, terminando essa fase nossa de hoje, é que termina aí. E a gente vai se encontrar em nossa próxima reunião para falar desse detalhe final que mostra que nós estamos vivendo realmente no tempo do fim e precisamos nos preparar para ele. Que Deus abençoe a todos. Que a gente possa estudar profundamente essa nova perspectiva na semana que vem.